Eu venho à tribuna hoje fazer algumas considerações sobre a Lei número 13.340, de 28 de setembro de 2016, que autoriza a liquidação e a renegociação das dívidas de crédito rural. Mais especificamente, senhoras e senhores senadores, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que o referido texto legal só atingirá os nobres objetivos a que se propõe se os produtores rurais, que são, a rigor, os potenciais beneficiários, forem devidamente esclarecidos não apenas sobre o teor e o seu alcance, mas também sobre os passos que devem seguir para fazer jus ao benefício. Fruto da conversão da medida provisória número 733, de 14 de junho de 2016, a Lei 13.340 tem todas as condições de reduzir as dificuldades enfrentadas por nossos sofridos produtores rurais que trabalham heroicamente, ano após ano, para colocar na mesa da população brasileira os alimentos de que ela necessita. Em seu artigo 4º, por exemplo, a Lei 13.340 traz disposição que pode beneficiar diretamente os produtores rurais do meu estado, Mato Grosso. Determina o citado artigo 4º, que fica autorizada a concessão de descontos para liquidação até 29 de dezembro de 2017 de dívidas originais de operação de crédito rural e de dívidas contraídas no âmbito do Fundo de Terras da Reforma Agrária, Banco da Terra, e do Acordo de Empréstimo 447, inscritas ou encaminhadas para inscrição em dívida ativa da União até a data da publicação. E por que eu venho aqui, senhor presidente? É porque muitos brasileiros que têm lá 10 hectares, que têm 20 hectares, 30 hectares, 100, enfim, muitos desses brasileiros compraram suas terras através do Banco da Terra e compraram através de associações. Muitos querendo pagar a dívida, mas não conseguiam pagar porque o banco só recebia se todos pagassem. E desde que eu entrei aqui no Senado, que faço uma romaria no Ministério do Desenvolvimento Agrário para que essas pessoas possam ter condições de pagar os seus débitos. E ocorre, senhor presidente, que o texto da Lei 13.340, até por conter disposições referentes a diversas outras operações, a exemplo de empréstimos concedidos com recursos dos fundos constitucionais de financiamento do Norte e do Nordeste, o texto da lei, repito, ficou muito complexo, o que pode fazer com que os possíveis interessados acabem por não tirar proveito das vantagens oferecidas. Lá no campo, muitas vezes o trabalhador só tem acesso a alguns meios de comunicação. Principalmente no interior de Mato Grosso não se tem internet, a telefonia é difícil e, obviamente, ele não tem tempo porque trabalha o dia inteiro e à noite, obviamente, vai descansar e não tem acesso a esses meios que possam estar lhe esclarecendo. Cumpre dizer, a bem da verdade, que a portaria número 967 de 2016 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tratou de regulamentar a concessão do benefício. E há de se ressaltar ainda que a própria Procuradoria indica em seu site os procedimentos que devem ser adotados pelos produtores que quiserem aproveitar a oportunidade oferecida pelo artigo 4º da Lei 13.340. Ao clicar no link, como proceder, tem lá um link, como proceder. Os produtores ficam sabendo que a adesão ao benefício é feita exclusivamente pela página da Procuradoria na internet, acessando o ECAC, sem qualquer intervenção do Banco do Brasil. O acesso ao ECAC se dá mediante a utilização de um código com CPF ou CNPJ e senha, gerando no próprio sistema, devendo o contribuinte, na sequência, selecionar a opção liquidação de crédito rural, artigo 4º da Lei 13.340. Por que resolvi fazer esse pronunciamento quase como um tutorial? Para que as pessoas possam se informar, se esclarecer e, senhor presidente, a TV Senado tem é um instrumento que chega no interior do Brasil, onde muitas comunicações não chegam. E também porque várias pessoas procuraram o Banco do Brasil e daí por diante começou uma verdadeira via crucis
sem conseguir realmente se regularizar, porque era tanta burocracia, tanta certidão, e nesse caso aqui você pode ir direto no sistema da Procuradoria-Geral da República. A adesão poderá ser feita pelo devedor principal ou pelo corresponsável constante da inscrição em dívida ativa da União, ou, no caso do devedor pessoa jurídica, pelo responsável, assim considerando aquele constante nos registros do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O cálculo do desconto, cujo percentual depende do valor consolidado inscrito na dívida ativa, será realizado automaticamente pelo sistema, que em seguida emitirá um DARF com código de barras, contendo os dados de identificação da inscrição e o montante a ser pago pelo produtor. Como podemos observar, senhores senadores, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem o cuidado, aliás, corrigindo, eu falei há pouco Procuradoria-Geral da República, na verdade, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, teve o cuidado, e devemos evidentemente louvar esse cuidado, de providenciar uma espécie de roteiro a ser cumprido pelos interessados. Mais ainda, senhor presidente, eu penso ser necessário um trabalho adicional de comunicação para que todos os produtores rurais, muitos deles, infelizmente, desprovidos de pleno acesso à informação e às facilidades tecnológicas do mundo moderno, possam ser devidamente esclarecidos sobre as vantagens trazidas pela Lei 13.340. E mais que isso, sobre as ações que devem executar para obtê-las. Tenho percebido essa falta de orientação no contato direto com esses produtores, e principalmente no meu estado. E no elevado número de mensagens que chegam ao meu gabinete, manifestando dúvida em relação à matéria e buscando, em consequência, alguma orientação sobre os procedimentos a serem adotados. Daí o meu apelo às autoridades competentes para que estudem e implementem novas formas de comunicação com os potenciais beneficiários dessa lei. Da minha parte, senhor presidente, já estou trabalhando na elaboração de uma cartilha básica, simples, mas ao mesmo tempo didática e esclarecedora, que possa fornecer aos produtores rurais todas as informações de que precisam para aderir ao benefício. Há tempo, vale lembrar, o tempo, senhor presidente, não é nosso aliado nesse processo. Afinal, os eventuais interessados têm prazo até somente 29 de dezembro deste ano para renegociar essas dívidas. De modo que ou agimos rapidamente, ou mais uma vez veremos a legislação muito bem intencionada não atingir, por não terem sido tomadas as providências necessárias, os resultados que poderiam alcançar. É essa, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a minha preocupação e, claro, a preocupação dos produtores rurais, trabalhadores e trabalhadoras, que, volto a dizer, tanto empenho para alimentar a população brasileira. Agora, eu vejo quase todos os dias, senhor presidente, essa mesma classe trabalhadora, esses pequenos trabalhadores rurais, serem usados como biombo para os mais diversos tipos de argumentação política aqui, quando se quer bater no governo. Mas essas pessoas que hoje vêm aqui à tribuna demonizar o atual governo e dizer que o caos começou a partir do impeachment, tiveram 13 anos, por exemplo, para regularizar as dívidas do Banco da Terra. Aqueles pequenos agricultores que pegaram dívidas, ou que pegaram dinheiro, compraram sua terra, mas não regularizaram. Eles não deixaram que essas pessoas se regularizassem. Sabe para quê? Para manietar. Para deixar ali como um curral de voto, para toda eleição ir lá e dizer, olha, companheiros, estamos aqui lutando por vocês. Para ficarem ali como escravos permanentes. Falam muito de escravidão no campo. Não tem escravidão pior do que você ter seu pedacinho de terra e ficar depender daqueles que estão no poder para tentar conseguir esse ou aquele benefício. O que a gente precisa nesse país é libertar as pessoas, deixar que as pessoas não sejam regidas por esse ou aquele partido. E eu vi aqui hoje um rosário desfiado. Eu nunca vi tanta mentira. Eu já vi muita mentira aqui nesse plenário. Mas hoje se superaram. Hoje vieram aqui e se comportaram como se nunca tivesse tido no governo, senhor presidente. Demonizaram os banqueiros e os empresários.
Teve um aqui que subiu e disse: a gente sabe muito bem qual é a mentalidade do empresário brasileiro, de forma pejorativa. Isso é uma... Primeiro que o crime, você generalizar as coisas é de uma limitação incrível, é uma maldade sem tamanho, porque você simplesmente joga todo mundo numa bacia só. Tem empresários bandidos? Tem. Aliás, tem bandidos empresários, como tem empresários nesse país que ajudam demais essa nação. Aliás, muitos, a maioria deles. Mas tentam jogar todos os empresários como não se prestassem. Mas aí eu pergunto, qual a legitimidade moral dessas pessoas para falarem de empresários? Sendo que eles só aliás, os convescotes, as festas, os jantares foram com os grandes empresários. Eram os chamados 30 players nacionais que apoiavam as candidaturas. Quando eles conseguiam fechar, diziam: olha, fechamos os 30 maiores, senador Ataíde. E eram com os 30 maiores que eles faziam as conversas. Quando o ministro Nelson Barbosa veio certa vez aqui, que era presidente do Banco Central, mas com status de ministro, veio aqui, eu perguntei para ele como era definido esses direcionamentos de obras ou de financiamentos do BNDES. Ele falou: olha, eram escolhidas campeãs. E aí a gente emprestava, que eram os 30 maiores. Mas, na verdade, eu fui depois saber que eram os 30 maiores financiadores da campanha. Era dessa forma. E aí, hoje, depois de sair do governo, aí essas pessoas passaram a ser demonizadas. Agora estão demonizando os banqueiros e os empresários. Mas foi com eles, foi no governo deles que os banqueiros mais ganharam dinheiro. Foi nesse governo que surgiu esses grandes oligopólios aí que hoje está sendo desmontado pela Lava Jato. Mas a gente sabe que, na verdade, o importante aqui não é dizer a realidade, não é mostrar a realidade. É simplesmente criar uma realidade virtual, criar o que se dizem por aí, algo que seja como se fosse um roteiro de novela ou um roteiro de filme. Não importa a realidade, o que importa é o roteiro. Não tem nenhum compromisso, esse roteiro que eles fazem, não tem nenhum compromisso com a verdade. E digo isso, sabe por quê? Porque numa gravação aqui, que saiu, tinha um senador do PT, não vou dizer o nome dele porque ele não está aqui, mas quando ele estiver aqui eu posso dizer, aliás já falei para ele, o senador do PT ligava para o Lula e dizia: presidente, nós precisamos politizar, temos que trazer o Moro para a seara política, para tornar esse problema um problema político. E eles conseguiram. Eles politizaram a Lava Jato e, por ingenuidade de alguns procuradores, eles foram tentar fazer o contraponto, não tinham que ir fazer contraponto nenhum. E eles conseguiram politizar. E mais, estão reclamando das capas das revistas. Na verdade, as capas das revistas do final de semana ajudam a tese deles, porque polariza Moro com Lula. Não, o antagonista, o adversário do Lula, do réu Lula, é o Ministério Público. Moro vai simplesmente julgar, ele vai ser o juiz da causa. Mas eles estão politizando. E mais, chamaram todo mundo. O Stedley, agora há pouco, disse que quer que não sei quantos mil sem terras que o MST invada Curitiba. Agora há pouco o Twitter de um outro senador dizendo para todo mundo invadir Curitiba. E aí, já antevendo que vai haver a violência, a senadora subiu aqui agora há pouco e disse: se tiver alguma vítima, vocês são responsáveis. Querendo dizer que o Moro vai ser responsável. Esse é o tipo de discurso. Eles chamam as pessoas aqui para a esplanada, depois tem conflito, e aí eles tentam culpar a polícia. Estão enchendo Curitiba, estão insuflando as pessoas a irem a Curitiba, e ao mesmo tempo já joga a culpa, porque eles sabem que provavelmente vai ter a quebradeira. Sabe o que está acontecendo em Curitiba, minha gente? Os lojistas estão cercando as lojas
Olha no que o PT quer transformar o Brasil. Esse é o partido que quer voltar a governar o Brasil, quer nos transformar numa Venezuela. E mentem o tempo inteiro. Teve um deputado que apresentou um projeto dizendo que no final do ano, se o empregador quiser dar uma participação nos lucros, que ele pode dar em mantimentos. Por exemplo, no meu estado é muito comum se pagar em soja. Às vezes as pessoas compram maquinário em soja. Aí eles já transformaram dizendo que vai vir o barracão de volta. É muita má-fé. Mas eu não tenho dúvida que o povo brasileiro está acompanhando toda essa jogada, essa manipulação da verdade. E para dizer que realmente o poste está querendo mijar no cachorro, veja bem que o senhor, aliás, os advogados do senhor Lula queriam, sabe fazer o quê? Faziam, na verdade, um show, um comício dentro de um depoimento. Eles querem filmar e transmitir ao vivo, onde o Lula ia fazer suas peripécias, provavelmente ia fazer galhofa do juiz, como fez há poucos dias, disse que, quem sabe eu não vou prender eles. Quer fazer um comício, quer acabar, aliás, conseguiu acabar praticamente com toda a moral dos políticos, jogando todos na vala comum, e agora, pelo que estamos vendo, querem acabar também desmoralizando totalmente o judiciário. Queriam fazer de uma audiência, de um depoimento, um circo. Estão enchendo a cidade de Curitiba, insuflando as pessoas. E eu volto a dizer aqui, lá em Goiás, um garoto levou uma cacetetada na cabeça e quase morreu. Aquilo lá está nas costas deles. Tanto que foram com remorso lá para visitar o garoto. Porque, no fundo, eles sabem que são responsáveis. Ora, se as pessoas se insuflam, se vão contra a polícia está aí. E sempre teve, no governo deles, no meu estado, um garoto levou, o Caiubi levou um tiro daqueles de bala de borracha, onde sai vários projéteis, que ficou todo arrebentado o peito. Era a responsabilidade. Não, a polícia estava agindo, agiu errado, agiu, mas o agente responde. Isso não significa que é uma ação de governo. Na verdade, a polícia está para prestar o serviço como sempre esteve. Mas o que é que eles fazem? Nesse momento, o PT voltou de novo a sua... É como se dizia aquilo, a porca lavada, a lama volta. Voltaram novamente ao velho costume de demonizar e de hostilizar a polícia. No governo deles, a polícia baixava o pau também. Naquelas manifestações, a polícia não é que baixava o pau, a polícia fazia o uso progressivo da força, com gás lacrimogênico, com bombas de efeito moral. É o que se faz no mundo inteiro. Mas agora eles estão demonizando, estão dizendo que é o governo. Bem, e estão mandando as pessoas para as ruas para enfrentar a polícia. Sabe por quê? Porque eles querem um cadáver. Eles querem um defunto. Eles querem uma pessoa, eles querem uma vítima para poder tentar se martirizar. Sabe por que o Lula, com todos esse descalabro que caiu sobre ele, sabe por que ele está crescendo nas pesquisas? Por causa do discurso de vitimização deles, que não está sendo feito contraponto, e ele está passando como se fosse vítima. Para muita gente, o Lula é um perseguido político. Sendo que, na verdade, o Lula é o personagem central realmente daquele PowerPoint que foi apresentado, que eu acho até que não deveria ter sido apresentado mesmo. Já me encaminho para o final, senador Ataíde. Mas o Lula é um personagem que, infelizmente, de mito passou a ser uma pessoa que tem que responder à justiça como qualquer outro. Não tem ninguém demonizando ele, mas eles conseguiram transformar como se fosse o bandido bom, senador Ataíde. Estão tentando transformar ele num Robin Hood. E aí, lógico, que vai crescendo nas pesquisas que mostram ele lá crescendo, mas tem um teto. Eu quero aqui dizer para aqueles brasileiros que estão preocupados, será que ele vai voltar? Pode ficar tranquilo, gente. Isso é que nem catapora, isso é que nem sarampo. O povo brasileiro não mais colocará essa gente, porque essas pessoas quebraram o país, essas pessoas deixaram milhões de desempregados e agora tem, assim, a pachorra de subir aqui na tribuna do Senado e dizer
passar uma borracha no passado e dizer que agora esse caos todo foi depois de 2016. Eles falam, foi depois do golpe. Foi depois do golpe. Não! Foi durante o golpe na Petrobras, o golpe nos trabalhadores brasileiros, o golpe em todas as finanças do país. Esse foi o grande golpe. Não vão conseguir. Eles têm um refrão de dizer não passarão. Eu vou dizer um refrão aqui, vou criar uma hashtag aqui. Não voltarão. Muito obrigado, senhor presidente.